Cristãos estão sendo mortos na Síria e, como sempre, as autoridades, as mídias, jornais pouco divulgam o que está acontecendo lá ou pouco dão relevância. Nós vimos, por exemplo, na guerra entre Gaza e Israel, um forte movimento a favor dos palestinos que estavam sendo mortos contra o exército israelense, protestos acontecendo por toda a Europa, até gente aqui no Brasil achou que também deveria protestar, mas quando isso acontece com cristãos na Síria, poucas pessoas se manifestam, poucas informações nós temos, poucos detalhes nós temos. E tem algumas coisas a respeito deste conflito, algumas coisas a respeito disso que está acontecendo com os cristãos ali na Síria que poucas pessoas sabem, poucas pessoas estão falando, e é isso que eu quero contar para você hoje, tá bom? Então, fica aí comigo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de saber dessas coisas. Eu me chamo Pedro Emanuel, eu sou pastor da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Sobral. E esses dias, assim como vocês, tive meu coração constrangido, né, e chorei com os nossos irmãos lá na Síria, a respeito das perseguições brutais que estão acontecendo, não somente contra cristãos, né, mas também contra muçulmanos, alauítas e outras minorias. E isso mexeu demais comigo e eu fui pesquisar. E uma das coisas que aconteceu é que quando eu fui pesquisar um pouco sobre esse assunto, é muito difícil achar informações consistentes. Parece que existe uma preocupação da mídia internacional trazer detalhes do que realmente está acontecendo, porque parece que tem uma certa reputação que eles precisam proteger. Eu não quero aqui conspirar demais sobre algumas coisas, mas eu quero trazer à luz a você algumas informações para que você possa tirar suas próprias conclusões, assim como eu tirei as minhas. Quem está orquestrando essas perseguições lá na Síria, né? E por que elas estão acontecendo? Bem, essas perseguições elas estão sendo feitas realmente por grupos muçulmanos, né, que vivem, residem naquela religião. E por que isso está acontecendo, tá? Então, assim como no cristianismo, que é a nossa religião, assim como no cristianismo existe, por exemplo, católicos, existe evangélicos, que se denominam como cristãos, que são os dois principais, né, movimentos que a gente tem, que representam o cristianismo hoje no mundo. Para os muçulmanos, também tem os grupos de muçulmanos que não são muçulmanos, são considerados muçulmanos, mas eles se distinguem por algum tipo de doutrina, crença, práticas, rituais e tudo mais. Por exemplo, eu sou pastor evangélico, sou protestante e tenho amigos católicos, vivo em uma cidade que ainda é predominantemente católica, mas eu consigo viver de boa. Ninguém, tentou, por mais que muitas vezes algumas piadas, alguns mínimos preconceitos por conta da minha religião em algum lugar que eu fosse, nunca tive problema com nada extremamente radical. Consigo comprar, consigo vender, consigo me relacionar, consigo interagir, mas isso ainda não acontece. Essa realidade ainda não é predominante com os muçulmanos. E como eu disse para vocês, assim como no cristianismo tem os católicos, tem adventista, tem evangélicos, eles também têm suas subdivisões. Ali na Síria, em especial, nós temos uma grande força do grupo dos alauítas, que são muçulmanos, que eles são diferentes da maioria, que são os sunitas. Os sunitas, eles são basicamente, representam nas pesquisas que eu fiz aqui, entre 80% a 90% dos muçulmanos. Então, o antigo ditador da Síria, Bashar al-Assad, ele era alauíta. E uma grande parte dos muçulmanos da Síria são sunitas. O ponto é que os alauítas, eram uma vertente do muçulmano dos muçulmanos que eles sempre foram de certa forma perseguidos, sempre sofreram perseguições e questionamentos por conta das suas doutrinas. Eles têm muita influência, por exemplo, de outras religiões monoteístas, e essas diferenças que eles têm, até por outros motivos também, questões éticas e tudo mais, eles sempre foram extremamente perseguidos pelos outros grupos muçulmanos. Então, existem muitas outras variações, mas eu gostaria de destacar aqui os saunitas e os alauítas. Então, o ditador da Síria, antigo, era dessa etnia alauíta. E os saunitas
não se cheiravam muito bem com ele. Inclusive, ele perseguiu esse ditador, o Bashar al-Assad, ele perseguiu muito os que eram diferentes deles. Então, mas o que é que isso tem a ver propriamente com o que a gente está falando? Bem, o que foi que aconteceu? Esse antigo líder da Síria, Bashar al-Assad, no dia 8 de dezembro de 2024, ou seja, há poucos meses atrás, agora em dezembro, ele pegou seu avião e fugiu para a Rússia, que a Rússia alegou estar dando para ele abrigo humanitário. Então, ele fugiu para a Rússia, chegando, sim, basicamente, né, até agora, mais ou menos, né, ao fim de uma guerra civil, porque a maioria da população, que basicamente, pelo que parece, era sunita, estava em guerra com ele, e um dos motivos era por conta da sua etnia. Mas, enfim, isso não vem ao caso no momento. Quem assumiu foi um cara chamado, desculpa por vez em quando eu estou pescando, um cara chamado Ahmad al-Sharaa, sei se esse é o nome, que é o atual líder da Síria, tá? Uma das particularidades do antigo ditador da Síria é que, por ele ser alauíta, ele tinha esse intuito, né, tinha como bandeira exatamente defender as minorias, porque os alauítas, eles são bem menor do que os saunitas, o outro grupo muçulmano. Os alauítas, eles representam em torno de 10 a 13% da população da Síria, enquanto uma mínima quantidade de 2% é cristã, e os outros são as outras etnias do islamismo que predominam. Quando a guerra civil chegou ao fim, e aqueles que eram contra o ditador tomaram o poder e tudo mais e tal, uma das coisas que eles disseram foi que iriam defender as minorias. Isso aconteceu também um dia quando uma árvore de Natal, no dia 24 de dezembro do ano passado, uma árvore de Natal foi queimada na Síria, exatamente por muçulmanos. Então ele disse que ele vai ter a mesma liberdade religiosa e defender aquilo e tudo mais. Contudo, não é o que nós estamos vendo agora, tá? Esses radicais do islamismo, radicais muçulmanos, estão agora perseguindo a fio de espada os alauítas, esse povo que encontra-se em menor quantidade e que era, de certa forma, da mesma etnia do antigo ditador e que, de certa forma, tinha essa proteção. Então, esse povo está sofrendo severa perseguição. Então, grande parte dessas mortes que nós estamos vendo agora está sendo contra essa etnia, contra esse povo. Então, é literalmente como se fossem muçulmanos matando muçulmanos. E o que é que isso nos chama a atenção? Por que que a mídia internacional, por que que o mundo não está propriamente destacando isso? Como eu disse, são literalmente muçulmanos matando muçulmanos e de formas brutais. Por que que o mundo não está mostrando o que realmente está acontecendo? Quando Israel atacou a Palestina, porque antes havia sido praticamente um dos maiores massacres da história de Israel, quando eles tiveram crianças sequestradas, crianças mortas, mulheres estupradas, porque quando isso aconteceu, o mundo praticamente entrou em um profundo debate sobre essas coisas. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E grande parte de pessoas também foram condenar Israel por se defender do ataque daquilo que tinha acontecido. Mas quando nós vemos um grupo muçulmano causando terror contra outro grupo muçulmano, nós não vemos muitas vezes pessoas vindo fazer protestos e tudo mais. Isso, para mim, soa, no mínimo, bastante estranho. Mas, espera, onde é que o cristianismo entra nessa história? Nós chegamos até aqui por quê? Em meio a todo esse massacre de um grupo que antigamente tinha prevalência no poder, não em quantidade, mas de certa forma era representado lá no poder da Síria, contra um outro grupo que não era representável, que já tinha um ódio natural, uma perseguição natural contra esse outro grupo que estava lá tendo a sua proteção de certa forma. Nós temos no meio dessa história os cristãos, que de certa forma não estavam na guerra para disputar o poder, não queriam ser presidente da Síria nem nada, somente cristãos. Então, no meio dessa história, quando eles estavam lá brigando um entre o outro, eu vou perseguir você porque antes você era no poder, você pode ser uma ameaça e tudo mais, eles começam também a matar cristãos. Por quê? Bem, pessoal, é uma resposta que a gente às vezes até sabe, a gente se preocupa em estar falando, mas a verdade é que nós percebemos que existe um ódio natural, exatamente por meio de grupos extremistas e radicais islâmicos e muçulmanos contra o cristianismo. E a gente precisa ligar uma lanterninha
Primeiro, nós precisamos estar orando pelos nossos irmãos que estão lá na Síria e em muitos outros países que são liderados e comandados por radicais, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que Deus os dê vitória e que eles nunca neguem o nome de Jesus em meio a essa perseguição. E o segundo ponto é, pesquisas indicam que até 2050 a Europa, o número de muçulmanos na Europa vai triplicar, ou seja, vai aumentar mais e mais. Ah, Pedro, você está dizendo que a gente é inimigo de muçulmanos, das pessoas do islamismo? Não estou dizendo isso, mas poxa, se existe ali num país um povo que está perseguindo pessoas que proclamam e defendem a fé que eu sigo e que eu estou disposto a morrer pela minha fé, e eles estão saindo lá dos países deles e ocupando parte que eu vivo, o Ocidente, eu deveria, no mínimo, ficar preocupado. Poxa, tá, tem os extremistas e não tem os extremistas, mas o que garante que no meio desses que estão vindo não são extremistas também? E o que garante que quando, digamos que o movimento do islamismo, a religião islamista tiver mais domínio sobre o Ocidente, como que vai ser a liberdade de religião? Como que eles vão enxergar, por exemplo, o cristianismo? Então são coisas que nós precisamos não somente estar em oração, mas que nós também talvez precisamos estar preparados. O que será do mundo aqui para frente? Muitos cristãos como nós estamos vivendo a nossa vida de forma tranquila. Ah, não, é sobre ficar rico, é sobre ter famosos tendo área VIP nas igrejas, é sobre termos avivamentos, cobrando R$2.000 para entrar em um evento cristão, mas, poxa, será que nós estamos realmente com os nossos olhos abertos pelo que está realmente acontecendo no mundo? Porque tem irmãos nossos que estão lá na Síria sendo mortos, as mulheres estão sendo brutalmente mortas simplesmente pelo fato por eles serem cristãos. E pra gente poder finalizar esse raciocínio, eu quero só relatar para você um relato de um site que eu encontrei chamado Portas Abertas, tá bom? Em que ele conta como que as mulheres são perseguidas na Síria. Em um contexto de instabilidade, restrições de liberdade religiosa, mulheres e meninas cristãs correm o risco de sequestro, assédio e abuso sexual, tanto em áreas controladas por rebeldes quanto pelo governo. Há cristãs podem ser abertamente assediadas em público e discriminadas no local de trabalho. Elas podem ser cuspidas na rua ou seduzidas em uma tentativa de convencê-las ao islamismo. Cristãs de origem muçulmanas podem enfrentar violência doméstica, casamento forçado com o muçulmano ou até mesmo ser mortas para restaurar a honra da sua família. Esses povos, eles não enxergam a mulher da mesma forma que nós enxergamos. Então, em meio a um ambiente que a pessoa já sofre perseguição por ser um cristão, ela também vai ter mais vulnerabilidade por ser uma mulher. E são esse tipo de pessoas que estão perseguindo lá os cristãos na Síria. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para o que realmente e como as coisas, né, estão acontecendo. Por quê? Porque somente quem é por nós é Cristo. O mundo não é ao nosso favor. Em 2015 nós tivemos uma das maiores perseguições ao cristianismo na época moderna, onde vários cristãos que pregavam o evangelho foram na beira da praia decapitados por terroristas muçulmanos. E eles assumiram a autoria e ainda divulgaram o vídeo para o mundo de uma forma de meio que dizer assim, olha o que nós estamos fazendo aqui. E sabe como foi que a nossa mídia local, a nossa mídia nacional propagou e divulgou essa notícia? Simplesmente dizendo que se tratava, no começo do vídeo, de assim, suposto vídeo mostra um grupo de muçulmanos do Islã, e eles sempre colocam radicais. Eu não quero também aqui dizer que todo muçulmano é dessa forma, ou que todo cara que faz islamismo, que é da religião do islamismo, seja dessa forma. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que no meio desse movimento, no meio dessa religião, existem pessoas que praticam coisas desse tipo. E que se isso acontecesse no meio de cristãos, ou até por qualquer outro grupo aqui no Ocidente, nós estaríamos extremamente de orelhas em pé, estaremos tendo campanha, protestos contra isso. Mas quando existe um movimento lá
bem longe da gente, que faz esse tipo de coisa, e a gente tá vendo que faz esse tipo de coisa, mas a gente vê muitas vezes uma romantização desse movimento, em vez de nós estarmos espertos em relação a isso. Então, o meu pedido é que nós viemos a orar a Deus, para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja e também para que nós venhamos a estar totalmente preparados para tudo que venhamos a enfrentar, para todo e qualquer desafio que nós venhamos a ter nos próximos anos. E quanto mais estiver próximo da vida do nosso Senhor Deus, mais coisas iremos, infelizmente, nos surpreender, tanto para o bem e, infelizmente, também tanto para o mal. E eu só quero lembrar para vocês uma passagem que diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então esses irmãos lá na Síria não estão sendo odiados porque são alauítas, porque eles não são, eles são cristãos. Eles não estão sendo odiados porque estão tentando tomar o governo, porque eles só querem simplesmente proclamar a sua fé. Eles não estão sendo odiados por nenhum outro motivo que afete economicamente ou socialmente aquele povo. Eles estão sendo odiados simplesmente pelo fato deles são cristãos. E muitas pessoas estão amando um mundo que está nos matando, literalmente nos matando, não no sentido emocional, mas literalmente a fio de espada. Não ame o mundo que está ali destruindo. Ame a Cristo e o mundo que Deus tem para nós. Que Deus abençoe você.